vamos aproveitar essa nova forma de apresentação, tá? Para fazer uma breve apresentação, através desse vídeo, dos principais pontos da unidade 3, que versará sobre globalização financeira, a financiarização das economias nacionais, tá? E um período de relativa prosperidade, mas também a geração de crises financeiras. Vamos procurar entender o que a estrutura da globalização financeira gerou também crises financeiras. Tá? Bom, a gente pode vislumbrar o impacto da globalização financeira, tá? Ou seja, esses capitais financeiros externos, tá? Que entram nas economias nacionais através do registro do balanço de pagamento. E esse registro está na conta financeira do balanço de pagamentos. Tá? Quando esses capitais entram, tá? Seja na forma de investimentos externos diretos, seja na forma de empréstimo, seja na forma de aplicação em títulos, ativos financeiros, ações, tá? A Bolsa de Valores das economias nacionais, isso é registrado, tá? A conta financeira. Observar, como eu já coloquei no trabalho, a remuneração desse capital que está entrando, ou seja, os lucros, os dividendos, tá? Os ganhos de capitais, quando eles são remetidos, isso aparece na renda primária, que é uma conta da grande conta corrente do balanço de pagamento. Tá? Mas vamos tentar entender, tá? As principais características da globalização financeira. Como eu gosto de colocar, essa disciplina apresenta a macroestrutura da economia internacional. Tá? Então, como é formado essa macroestrutura que veio a ser chamado globalização financeira? Tá? É importante, um ponto que a gente tem que ver ao analisar o balanço de pagamento, o volume, o quantitativo, tá? Dessa entrada de capital, tá? E também de saída de capital, tá? E essa volatilidade, esse é também um grande problema que vai gerar crises financeiras, ou seja, períodos de entrada de capital externo nas economias nacionais, notadamente a economia brasileira, e em determinados períodos há uma grande saída. Essa saída, quando ela é muito concentrada e muito rápida, pode gerar crises financeiras e cambiais. Vamos tentar entender esse ponto. Tá? Como colocado, tá? Esses capitais podem entrar, tá? Como investimento externo direto, que aí é controle de empresas, seja compra de ações, mas compra de ações com sentido de governança da empresa, ou mesmo instalação de uma subsidiária de multinacionais. A gente tem muito aqui no Brasil, a economia brasileira é uma economia que tem a participação de capitais estrangeiros, tá? Produtivos, tá? E quando eles entram na conta financeira no registrado de investimentos externos diretos. Outra forma são os empréstimos, que são contratos com os bancos, tá? E que tem que pagar nos anos seguintes, como em qualquer empréstimo,
juros e amortizações. Tá? Mas aí é um contrato. E a outra modalidade que está tendo um grande crescimento é o investimento em carteira, investimentos em títulos, investimento em ações, tá? Não visando o controle das empresas, mas sim visando o ganho de capital. Ou seja, entra, compra ações, compra títulos com expectativa de que o valor desses títulos, dessas ações, vai aumentar, e essa diferença é o ganho de capital. Compra na baixa para vender no futuro, ao longo do tempo, ter uma valorização e, em determinado momento, vende, tá? Com um valor maior. Essa diferença é o ganho de capital. Tá? Esse que é o investimento em carteira, está esperando muito mais do que uma rentabilidade, esperando de dividendos, estão esperando uma rentabilidade através de ganhos de capital. Tá? Bom, a estrutura dessa globalização financeira está baseada, tá, no chamado 3Fs. Tá? Baseado, primeiro, 3F, primeiro F, baseado na moeda fiduciária, tá, que é o dólar. Tá? O dólar não mais com nenhum lastro ouro, o dólar baseado na confiança. Tá? O outro, o F, a flexibilização, tá, tanto da taxa de câmbio, tá, de taxa de câmbio entre os vários países, do Brasil com o real em relação ao dólar, mas também do dólar em relação aos outros países, a flexibilização da taxa de juros, taxa de juros nos Estados Unidos e no Brasil se altera, tá? E vamos ver também a taxa de risco, tá? E tá, que a gente vai ver também é a financiarização da economia internacional. Né? Bom, para atrair esse capital internacional, para ele ser aplicado na economia brasileira, tem que dar uma valorização, uma rentabilidade. Tá? Então, a inequação básica é que, tá, a taxa de juros interna, essa taxa de juros refletindo aí a taxa de rentabilidade interna, tem que ser maior que a taxa de rentabilidade externa. Tá? Mas adicionado o seguinte, tá? O capital que está entrando, está entrando num dado momento a uma dada taxa de câmbio. Tá? Quando ele vai sair, se ele tem um ganho de capital no futuro, e aí nesse futuro ele quer retornar todo o seu capital adicionado a esse ganho, ou apenas o ganho de capital, ele vai sair em algum ponto no futuro. Qual é a taxa de câmbio nesse futuro? Tá? O problema é o seguinte, que essa taxa de câmbio, tá, se houver uma desvalorização cambial, pode haver, tá, pode comer toda a rentabilidade, tá, que esse aplicador ganhou, tá, no diferencial de taxa de juros. Tá? De nada adianta, tá, ele ter uma remuneração de 10%, tá, mas quando ele sair, tá, vai haver uma desvalorização cambial, tá, de 15%. Tá? Aí ele não está ganhando 10%, ele está perdendo 5%. Então, ele tem que pensar também o que vai acontecer, tá, com a taxa de câmbio. Por isso que a gente fala que, mesmo havendo uma flexibilidade
nas políticas cambiais, na taxa de câmbio, essa flexibilidade ela tende a ser lenta, tá? E não errática. Tá? Isso por quê? Porque os capitais que estão entrando têm que fazer expectativas de como vai ser a política cambial nesse período que ele quer ficar numa dada economia nacional. Tá? Bom, e toda aplicação, tá? Uma aplicação esperando uma rentabilidade futura, uma valorização futura de títulos, de ações, tem o risco. Tá? O risco de não haver a valorização. Tá? Então, essa entrada de capitais está baseado em grande incerteza. Tá? Aquele capital que entra na produção, investimento externo direto, tá? É um capital mais de longo prazo, porque cria raízes, estabelece na economia brasileira. Tá? Os empréstimos, tá? Tem que assinar um contrato que vai haver o pagamento de juros e o retorno do capital. Tá? Lógico que tem um risco, tá? Dos países decretarem moratório, ou seja, uma paralisação de pagamento. Mas o principal, capital financeiro que está correndo grandes riscos é a aplicação em carteira, em títulos, em ações. Tá? Por isso que, como eu gosto de colocar, tá? Isso cria uma grande oportunidade de trabalho, de atividades, tá? Para os economistas, por internacionalistas e para qualquer pessoa que queira trabalhar no mercado financeiro, que tem que acompanhar. Bom, qual é o diferencial das taxas de juros interna e externa? Tá? O que está acontecendo com a remuneração dos títulos do governo americano, tá? Que a gente considera a taxa básica de juros internacional. Bom, como é que está a política cambial? Tá? Como é que estão as reservas dos países? Depois vamos explicar como as reservas afetam a política cambial. E qual é o risco? O risco daquele título, o risco daquela empresa, mas também o risco de se aplicar naquela economia nacional. Tá? Haja visto que a gente vê aí, quer dizer, agências, tá, de risco, tá? Agências, na verdade, agências de avaliação de risco, que estão dando, bom, aquela empresa e aquele país tem um determinado risco de rentabilidade, de pagamento ou não, tá? Da remuneração em dólar, que interessa para o jogador internacional, ele retornar, tá? Quando ele quer com o seu capital valorizado em dólar. Tá? Bom, então, qual é o risco de o Banco Central do país hospedeiro, tá? ter o dólar, não decretar moratória, não mudar a sua política cambial, não fazer desvalorizações, tá? Aleatórias. Tá? Bom, isso é uma das estruturas da globalização financeira. Tá? Vamos só lembrar, tá? Final da década de 70, a gente já tem o fim do padrão ouro, portanto, moeda fiduciária. Tivemos a elevação da taxa de juros dos títulos do governo americano. Tá? É chamado, tá, a política do dólar forte, por quê? Tá? Apenas na década de 80 é que houve, tá, no chamado, tá, acordo de Plaza, tá, que houve
um acordo entre o chamado G7, os países desenvolvidos, tá? Que a economia americana iria reduzir a sua taxa de juros e fazer uma suave desvalorização cambial, tá? E os outros países não iriam, os outros países do G7 desenvolvidos não iriam fazer uma desvalorização cambial, por quê? O acordo tinha uma coordenação para evitar a guerra cambial. O que é a guerra cambial? Um desvaloriza, o outro desvaloriza, todos ficam no mesmo patamar. Então, a ideia é o dólar ter uma desvalorização, tá? E os outros países, e as economias dos outros países desenvolvidos, têm uma valorização relativa da sua moeda. Tá? Bom, isso por quê? Porque na década de 80, que eu estou chamando o primeiro período intermediário de formação das estruturas da globalização, a gente tem a crise da dívida externa. O que é crise da dívida externa? Ou seja, países como a economia brasileira, que se endividaram no final da década de 60 e na década de 70, tá? Após o choque de juros, tá? Do final da década de 70, tiveram grandes dificuldades de pagamento, tá? Dos juros da sua dívida externa e fizeram longas negociações, entraram em moratória. Tá? Então, foi um período de que se percebeu de que o sistema financeiro estava passando aí por grandes questionamentos, ou seja, quando um país, tá, tem dificuldades para pagar a sua dívida, tá, bom, os bancos credores aí têm que assumir um grande prejuízo do default, ou seja, um devedor não tá pagando. Né? O que esses bancos credores fizeram? Bom, fizeram uma negociação dura com os países devedores, tá? Mas essa negociação a gente viu na unidade 2, tá? Foi ao longo da década de 80, e eles também, esses bancos credores, procuraram criar, tá, alternativas para, tá, reduzir o seu constrangimento, o seu prejuízo. Tá? Isso foi chamada securitização da dívida externa. Ao mesmo tempo, eles estavam fazendo negociações com os países devedores, tá? De outro lado, eles estavam fazendo desses empréstimos altamente problemáticos, tá? O que eles fizeram? Foram ver se outros aplicadores da sua riqueza financeira queriam comprar esse empréstimo. Ou seja, eles transformaram esses empréstimos em títulos, que são chamados securities, tá? E venderam esses títulos para esses aplicadores da sua riqueza, da sua poupança, tá? Que, quando houvesse o pagamento, não iria mais para o banco, iria para esses que compraram esses títulos. Lógico que eles compraram esses títulos, tá, com um deságio. Tá? Se valia 100 mil de pagamento de juros e amortização, tá? Isso aí com uma grande insegurança, tá? Eles vão vender por supostamente 90 mil. Ou seja, esse é o deságio. Por quê? Tá? É a expectativa de rentabilidade daquele que está comprando o título, falando, olha, eu estou comprando por 90, mas posso ganhar 100 no futuro. Tá? Bom, então, ao longo da década de 90, o que a gente tem é depois da década de 80, desculpa, depois do choque de juros, uma redução da taxa de juros dos títulos do governo americano, que é, como eu coloquei, a taxa básica de juros da economia internacional.
tá? A Selic da economia internacional. Tá? Bom, a gente falou dos 3 Fs da globalização financeira: moeda fiduciária, flexibilização da taxa de câmbio e financiarização. Tá? O que representa a financiarização da riqueza, esse fenômeno? Tá? É um fenômeno que grande parte da riqueza, do estoque de riqueza dos indivíduos, tá, está sendo dirigido para ativos financeiros. Tá? Como eu já coloquei anteriormente, conversa com a geração passada, dos seus avós, dos seus pais, eles tinham a ideia de que o acúmulo de poupança que eles tinham estava aplicado em algo imóvel, tá? Em terrenos, tá? Quer dizer, em casas. Tá? Com o que a gente vai ver, a grande diversificação e inovação de produtos financeiros, tá? O que a gente tem é que os indivíduos vão cada vez mais colocando a sua riqueza, a sua poupança passada, tá, em ativos financeiros. Tá? Na década de 70, a economia brasileira teve a grande revolução da caderneta de poupança. A ideia de que até o pequeno poupador poderia colocar a sua poupança, tá, na caderneta de poupança. Bom, mas agora o setor financeiro, os bancos, a Bolsa de Valores, tá, já criou vários mecanismos, tá, para se aplicar essa poupança, esse acúmulo de poupança, que eu chamo de riqueza, em outros títulos financeiros, qual é mais arriscado, mas também dá uma remuneração muito maior. É só conversar com o gerente de banco, tá? Se ele vê que tem uma grande quantidade, um grande volume na conta corrente ou na Bolsa de Valores, ele oferece, aplica, tá, nos chamados fundos de investimento. Isso é resultado do que a gente chama, de que alguns autores chamam, os 3Ds, tá, da financiarização da riqueza, que é, tá, a desregulamentação, desintermediação e descompartimentalização do sistema financeiro. Vou explicar no próximo slide, mas só adiantando. Como resultado da crise, né, de 1929 nos Estados Unidos, tá, houve uma grande regulamentação do sistema financeiro, tá, basicamente colocando o seguinte: os bancos comerciais, tá, são depositários, tá, das contas correntes e podem fazer empréstimos de curto prazo. Tá? Os bancos de investimento, tá, é que fazem empréstimos de longo prazo, é que com esses empréstimos também eles são os intermediários, tá, das ações primárias que as empresas colocam. Eles fazem um underwriting, que é, eles pagam inicialmente por essas ações que estão sendo colocadas inicialmente e depois colocam na Bolsa de Valores. Tá? Então, a ideia de que o banco comercial financiaria muito mais o giro das empresas, os empréstimos pequenos das empresas, e os bancos de investimento, tá, financiariam mais a longo prazo ou comprariam ações das empresas, títulos das empresas, para depois colocar no mercado secundário. Tá? Bom, com o crescimento da própria economia capitalista, tá, fez com que os bancos, que são empresas capitalistas, tá, e dado que eles tiveram uma crise na década de 80, tá,
começaram a criar novas oportunidades de aplicação do seu capital, tá? E procurar romper com essas regulamentações, o que conseguiram com mudanças aí na regulamentação dos bancos feitos pelos bancos americanos, que estavam com uma competição dos bancos europeus que não tinham uma tanta regulamentação. Tá? Isso permitiu aí uma grande, tá, explosão, né, de captação dessa riqueza financeira e aplicação dessa riqueza financeira, agora com uma concorrência muito maior entre bancos de investimentos, corretoras, e essas corretoras criando novos produtos financeiros. Aí a gente tem o mercado futuro, o mercado de derivativos. Tá? Espero que vocês tenham algum conhecimento disso, uma disciplina mercado de capitais. Qualquer dúvida a gente pode explicar. Tá? Só para vocês terem uma noção, tá? Como a riqueza financeira cresceu. Tá? O que a gente tem aí? Esses dados, tá? do percentual da riqueza financeira sobre o PIB mundial. Tá? Riqueza é estoque que vem se acumulando no passado. Tá? Em relação ao PIB, o PIB é anual, por isso que pode ser, a gente pode ter uma riqueza maior que a renda, tá? Presente. Tá? Mas o importante é ver como que essa riqueza aí, em 25 anos, tá? Triplicou. Tá? Isso aí é um dado que mostra, tá, a riqueza financeirizada, a riqueza aplicada em ativos financeiros. Tá? Bom, aí estão os dados. Tá? Então, o que a gente tem são novos produtos financeiros e novos gestores financeiros. Tá? Os fundos de investimentos, chamados hedge funds. Tá? Ou seja, aqueles que captam a poupança, tá? Individual, tá? Que ele coloca, bom, eu tenho grandes possibilidades de fazer com que essa poupança individual tenha uma rentabilidade muito maior que a caderneta de poupança. É um pouco mais arriscado, mas vamos arriscar um pouco. Esses são os fundos de investimento em ações, em títulos, renda fixa, tá? Em moeda internacional, fundos cambiais. Tá? E também nos Estados Unidos, e agora está criando os fundos de previdência, de pensão. Tá? Ou seja, o que eles fazem? Eles vão captando aquela contribuição mensal, tá? E colocando, bom, daqui a 30 anos, provavelmente, quando essa pessoa se aposentar, vai ter aí essa riqueza capitalizada, essa riqueza aumentada, essa contribuição aumentada, que vai lhe dar uma segurança aí daqui a 30 anos, vai ser uma pensão, vai ser uma retirada que pode fazer. Tá? Além disso, dos chamados fundos soberanos. Tá? O que são esses fundos soberanos? Quer dizer, países que têm uma riqueza mineral, como os países produtores de petróleo, tá? Tem um acúmulo aí de superávites, tá? Mas sabem que aquela riqueza mineral um dia vai acabar. Tá? Então, o que eles fazem? Eles pegam uma parte desses superávites, dessas reservas, e criam um fundo, um grande fundo de investimentos, tá? O que vai colocar, bom, para a geração futura, mesmo se acabar a riqueza mineral, vai ter uma riqueza financeira, porque eles estão aplicando um fundo soberano. Tá? Isso sem falar também
das reservas cambiais dos países, tá? Quer dizer, que também são aplicados, não, não mais em ouro, tá? Não apenas em dólar, mas em títulos com uma grande liquidez. Por isso que os títulos da dívida pública americana é um título que dá uma pequena rentabilidade, mas dá uma grande liquidez. Tá? Bom, então o que a gente tem aí é uma grande expansão, tá? Dos gestores, tá? Das instituições financeiras privadas que vão tendo inovações. As inovações não são só apenas de produtos, de serviços, mas são também de ativos financeiros, tá? Algo que o leigo não entende, e quem está trabalhando no mercado financeiro vai dar a sua consultoria. Tá? Então, aí a gente tem, tá, essa financiarização da riqueza, essa expansão, tá, essa liberdade que o setor financeiro tem para aplicar onde considera que tem mais rentabilidade. Tá? E as economias nacionais, o que fizeram? Abriram, tá, o seu sistema financeiro para receber esse dinheiro que estava procurando aplicação. Tá? Essa também é uma característica da desregulamentação. Na década de 70, 80, havia um grande controle de capitais, da entrada de capitais. Os estrangeiros não podiam investir na Bolsa de Valores. Bom, isso na década de 90 foi se liberalizando um país atrás do outro, inclusive a economia brasileira, para atrair essa massa de capital financeiro procurando valorização. Tá? Bom, tá? Então, o outro ponto que tem também, que a gente chama de desintermediação. Tá? As empresas também começaram a colocar diretamente, tá, títulos para pegar empréstimo, não só ações, tá, mas chamadas as securities, as debentures. Tá? Não é um mercado muito usado no Brasil, mas muito nos outros países, e principalmente nos Estados Unidos. Tá? E então, o que a gente vai colocar entre essas inovações? Tem essas securities de empresas, tá? E também o que os bancos, tá, vão fazer é transformar os seus empréstimos em títulos, em securities, tá? E vender esses títulos, tá, com um deságio, tá? Mas passando tanto a rentabilidade desses empréstimos, mas também, tá, quanto os problemas, os riscos desses empréstimos, tá, para esses títulos, esses securities. Tá? Bom, isso vai ser garantido por quem? Por quem? É garantido pelo próprio sistema financeiro, quando o sistema financeiro desenvolvido tem um mercado secundário de títulos. Tá? Ou seja, alguém que compra um título, alguém que compra uma ação, se não confia mais, ela pode passar adiante no mercado secundário, na Bolsa de Valores. Se tem um sistema financeiro, tá, profundo, com o mercado secundário ativo, com especuladores, falando, não, eu compro esse título, vamos negociar o preço. Tá? Bom, isso é que dá a profundidade, uma certa confiança, porque dá uma liquidez para os ativos financeiros. Tá? E uma grande inovação no mercado futuro, tá? Quando criaram comprar o risco, tá? Não mais de uma determinada mercadoria, mas do risco de contratos. Tá? Não se compra tantas toneladas, tá, de soja.
Se compra um contrato de tonelada de soja e se especula, bom, o preço da soja vai subir ou vai crescer. Tá? Isso é o mercado de futuros e de derivativos. Tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Como a economia internacional, a globalização financeira, a financiarização, tá? Vai superando aquele período intermediário, tá? De reação à crise da dívida externa da década de 80, tá? Para o segundo período, o que eu chamo de segundo período, tá? Da globalização financeira, tá? Que aí a gente já pode ver algumas características da globalização financeira funcionando, tá? Que é, tá? A continuação, tá? Dos investimentos externos diretos, tá? Com algumas modificações, mas isso a gente vai ver na chamada globalização produtiva, que é a unidade 5, que a gente vai dar grande destaque à formação das cadeias globais de produção e valor. E o grande crescimento, tá, do fluxo de capitais em carteira para aplicação nos mercados financeiros das economias nacionais hospedeiras, e uma certa redução do fluxo de capitais por empréstimo. Tá? O lado positivo dessa globalização financeira, dessa financiarização da riqueza que gerou uma massa de recursos financeiros procurando valorização, é que, sem dúvida, financiou a revolução tecnológica da microeletrônica, da automação, da tecnologia de informação, a expansão da internet, tá? E gerou do que a literatura, principalmente os países desenvolvidos, chamam a grande moderação, o crescimento não com taxas tão grandes como as taxas chinesas, mas uma certa estabilidade na taxa de crescimento. Tá? O grande problema foi apresentado por algumas economias chamadas periféricas ou emergentes, tá? Que sofreram crises financeiras e cambiais. Tá? Aqui a gente pode ver, tá, um cronograma aí das crises, tá? A crise do México, a crise asiática, a crise russa, a crise brasileira em 99, tá? Que foram chamadas crises financeiras dos países emergentes. Tá? O que acontece? Tá? O capital financeiro, principalmente capital especulativo, entra nessas economias nacionais procurando valorização, especulando, entrando, aplicando em ativos financeiros com expectativa de valorização, conseguindo a valorização, entrando cada vez mais. A entrada é paulatina. E a entrada também está baseada em expectativas. Tá? Como a gente viu, aquela inequação, tá? A taxa de juros interna está acima da taxa de juros externa, por isso que atrai uma expectativa sobre a estabilidade da taxa de câmbio e uma variação aí também do risco, que também não pode ser muito grande. Tá? Bom, assim como vocês viram em macroeconomia 3, em economia monetária, mercado de capitais, e vamos ver também em economia internacional 2,
Tá? Bom, o sistema financeiro, tá? Quando ele está conjugado com o sistema produtivo, ou seja, as empresas do setor produtivo estão sendo financiadas e estão dando lucro, e, portanto, as expectativas de lucro, distribuição de dividendos estão se realizando, tá? Isso é muito bom. Porém, isso também incentiva, tá, que haja a expectativa de continuidade dessa prosperidade e lucros de rentabilidade cada vez maior. Tá? O grande problema é quando tem uma grande entrada, tá, de recursos financeiros no mercado de capitais, há uma grande valorização, tá, dos títulos e, por exemplo, das ações. O preço das ações aumenta por quê? Porque tem uma grande demanda por essas ações, comprar essas ações, por quê? Porque tem uma expectativa que essas ações vão valorizar ainda mais. Tá? É o que a gente chama que, no primeiro momento, tá, tem uma grande relação entre o que está acontecendo com o setor produtivo e o que está acontecendo no setor financeiro, e, portanto, a valorização do setor financeiro está baseado nos lucros que estão sendo realmente realizados no setor produtivo. Tá? Bom, mas isso incentiva cada vez mais a entrada de recursos no setor financeiro, tá? Com expectativas de lucratividade futura cada vez maior. Isso pode gerar, tá, quer dizer, um desacoplamento, decoupling em inglês, tá, do setor financeiro do setor produtivo. É isso que vai gerar o que o jornalismo econômico chama de formação de bolhas financeiras. Tá? Bom, tá, quando o capital financeiro entra no mercado financeiro interno de economias hospedeiras, ele está com essas expectativas. Tá? Quando essas expectativas, tá, começam a declinar, quando começa a haver alguma frustração de expectativas, tá, o que esse capital financeiro, esse hot money, que está procurando valorização, tá, baseado em expectativas, tá, e quando ele começa a perceber, talvez essas expectativas não sejam realizadas, tá, o que vai acontecer é a chamada fuga de capital ou demanda precaucional, tá, a fuga para a certeza. E a certeza, o que é? Aqueles títulos que têm mais liquidez, tá? Aqueles títulos que estão em dólar, principalmente títulos do Tesouro americano. Então, ao longo do tempo, esse capital financeiro que entra nas economias nacionais hospedeiras, tá, que estão se valorizando, que estão com expectativas de valorização cada vez maior, quando começa a perceber que talvez algumas dessas expectativas não se realizem, ele começa a sair. O grande problema, tá, e quem olhou o balanço de pagamento, que a gente tem, um grande fluxo de entrada e um fluxo de saída. Ou seja, se tem que abrir a porta para a entrada, também tem que abrir a porta para a saída. Tá? O grande problema é que a entrada se dá ao longo do tempo e a saída se dá muito abruptamente. Tá? Bom, e a saída como se dá? Os capitais financeiros que estão aplicados começam a vender, aí começa uma crise financeira. Mas eles não querem apenas vender, eles querem vender e sair. Então, eles têm que trocar aquela moeda nacional por dólar para sair, tá, e aí ir para o mercado financeiro americano. Então, eles têm que primeiro vender
tá? Isso começa, a bolha começa a se reduzir, e às vezes estoura, tem uma grande queda. E tem um outro problema, esse capital quer sair e faz uma pressão no Banco Central. Tá? Bom, o Banco Central, tá, normalmente, tá, o que faz? Não, quero garantir que a economia está segura. E começa a garantir aquela taxa de câmbio e fazer a conversão. Quando essa crise não é algo com uma ou duas empresas, mas se generaliza, e o capital financeiro generalizadamente vai saindo, começa uma rápida deterioração das reservas, deterioração quantitativa das reservas. Quando as reservas vão se deteriorando, até que, né, as economias nacionais hospedeiras falam, bom, eu tenho que parar isso, não estou mostrando a confiança no mercado financeiro, faz uma desvalorização cambial. Tá? Então, aquela regra de ter uma flexibilidade, mas uma flexibilidade gradual, tá? Em determinados momentos, também tem que dar uma max desvalorização. Tá? E aí é por isso que a gente fala, é uma crise financeira e cambial para alguns países, porque eles têm uma rápida deterioração das reservas e tem que fazer uma desvalorização cambial para tentar parar essa redução, essa saída de dólares, tá? E essa deterioração das reservas. Isso vai acontecer na década de 90 com chamados países emergentes. Tá? O caso, tá, mais emblemático, tá, e que a gente pode chamar aí período terceiro, tá, da formação, período intermediário da globalização financeira, tá, quando ocorre uma crise financeira, tá, no país central, no país hegemônico, tá? na economia americana. Tá? Teve a crise do dot-com, tá? Da grande momento da bolha formada das empresas de tecnologia da informação, mas aquilo foi muito setorial. Tá? Mas a crise de 2008, tá? É uma crise que vai atingir, tá, o setor financeiro americano. Tá? Bom, tá? Vamos ficar por aqui nos próximos dois documentos com slides. Vamos dar uma explicação mais pormenorizada de como se dá essa formação de bolhas, o estouro de bolhas, crise financeira, crise cambial e crise produtiva, porque isso também gera recessão.